Hoje é o último capítulo da nossa série Eu Vejo as Coisas, o Mundo Como Eu Sou. E quero compartilhar mais uma historinha da minha família. Fiz isso no primeiro dia, no segundo, e preparando essa mensagem para hoje, eu me lembrei de mais um acontecimento com meu filhinho Davi. Um dia eu cheguei à tarde em casa e ele estava com um amiguinho. Eu não tenho certeza se era o Enzo, mas eu acho que até era o Enzo. E eles estavam falando sobre os super-heróis. Não, porque o Hulk é mais forte. Não, o Superman é mais forte, porque um tem um raio laser, não sei o quê, e falando dos heróis, né? E eu cheguei e fiquei lá só escutando um pouquinho da conversa deles, né? Aí, num determinado momento, um falou assim, não, mas um homem normal não consegue, acho que foi o menino falou para o Davi, um homem normal não consegue levantar um carro, né? Aí o Davi falou assim, meu pai consegue. Falei, yes! Eu tenho que aproveitar esses momentos ainda, até ele crescer, né? Que ele acha que eu sou mais forte, mais alto e tal, né? Bom, isso nos ajuda a entender um pouquinho do assunto que nós estamos falando, porque na percepção dele, o pai dele é um herói, é forte. Eu sou forte, mas também na percepção dele, eu sou muito mais forte do que realmente eu sou, muito mais inteligente, etc. Por quê? Porque ele tem só 6 anos, tudo que ele conhece da vida ainda é pouco, né? Ele não viu tanta coisa, ele é pequenininho, ele olha para mim, eu sou um gigante, né? Então essa é a percepção dele. Então nós todos, ampliando essa historinha para o nosso cotidiano, nós todos temos a tendência de ver as coisas da maneira que nós somos, do nosso ponto de vista. E eu tenho dito desde o primeiro dia aqui uma frase do Stephen Covey, que diz o seguinte, nós não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos ou como somos condicionados a ver. Então é assim que a gente olha para o mundo, da nossa percepção. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu analisei as coisas na minha percepção, de acordo com o meu coração, os meus sentimentos, e eu estava redondamente enganado. Redondamente enganado. Os piores arrependimentos que eu tenho foi quando o meu coração me levou a tomar uma atitude assim ou assado, que eu confiei na minha percepção, no meu coração, no meu feeling para as coisas. Muitas vezes, ou todas as vezes que eu me dei mal, foi porque eu confiei somente na minha percepção, na minha inteligência, no meu coração. E é interessante falar de coração, porque a Bíblia fala exatamente de coração, desde o profeta Jeremias dizia o seguinte, que o coração é mais enganoso do que qualquer outra doença, do que qualquer outra coisa, e a sua doença, a doença do coração é incurável. O nosso coração, ele nos engana, aquela coisa de, siga o seu coração, há uma grande chance de você bater com a cara contra o muro. E aí, Salomão também falou sobre isso, e ele fala de uma outra forma interessante. Ele fala assim, quem confia em si mesmo é insensato. Insensato é tolo. Quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria, não corre perigo. Que sabedoria que Salomão está se referindo? A sabedoria de Deus, divina, do Criador. Então nós temos dito aqui desde o primeiro dia, quando nós vemos as coisas como Deus as vê, tendemos a fazer as coisas como Deus ensina. Se eu e você pudéssemos, ao invés de olhar tudo com os nossos olhos, com o nosso coração, com a nossa percepção, se víssemos as coisas na perspectiva de Deus, de como a palavra de Deus nos ensina, muito provavelmente a gente seria mais obediente. Muito provavelmente a gente faria mais de acordo com como Deus ensina na sua palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz, então é preciso renovar a sua mente, mudar o jeito de pensar. O Davizinho vai mudar o jeito dele pensar à medida que ele cresce. Eu não vou ser tão grande assim daqui a pouco para ele, daqui a pouco ele está do meu tamanho. E da mesma forma, Deus quer que nós cresçamos em maturidade, que a gente passe a ver as coisas com outro ponto de vista, com o ponto de vista de Deus. Bom,
Eu disse desde o primeiro dia, vou repetir pela última vez, porque é o último capítulo hoje, a nossa oração diária deveria ser: Deus, me ajude a ver as coisas do seu ponto de vista. Deus, me ajude a enxergar as coisas com os teus olhos. A minha família, o meu trabalho, as minhas finanças, meus sentimentos, meus relacionamentos, me ajuda a enxergar com os seus olhos. Porque eu sei e estou aprendendo que eu não posso confiar na minha percepção o tempo todo. Não posso achar que eu tenho todas as respostas, não posso pensar que do meu jeito é o jeito que sempre vai dar certo. Porque a maioria de nós, os que já passaram, como eu, dos 30 pelo menos, sabem que muitas vezes a gente se desaponta com decisões que nós tomamos seguindo os nossos corações. Bom, no primeiro dia dessa série, só relembrando vocês, nós falamos sobre os recursos, sobre as finanças, a forma como Deus olha os nossos recursos. E de acordo com o que aprendemos na palavra de Deus, os nossos recursos deveriam ser usados para impactar vidas para a eternidade. É assim que Deus vê as finanças. Deus olha para os recursos que Ele te deu, que Ele me deu, os talentos, o dinheiro, todos os recursos que você tem, grandes, médios, pequenos, Deus olha para isso dessa forma. Use isso, de alguma forma, para impactar vidas para a eternidade. É assim que Deus vê os nossos recursos. Nossa tendência é confiar no dinheiro, mais do que em Deus. A nossa tendência é achar que se tivermos tantos mil na conta, ou milhões na conta, tudo vai estar resolvido na nossa vida. Essa é a nossa tendência, principalmente nesse momento de crise. Não há nada demais em você desejar isso, eu também desejo, tá? Eu estou com vocês nessa. Mas o problema é a gente confiar que isso vai resolver os nossos problemas quando não é verdade. Porque se fosse assim, todo rico era feliz, absolutamente feliz. E nós sabemos que isso não é verdade. Quantas pessoas você conhece que tem muito mais, muito mais do que você e são infelizes? E quantas pessoas que você conhece, isso é pior, isso dói mais, que tem muito menos do que você e são mais felizes? Então, a nossa esperança não pode estar no dinheiro, nos recursos, nossa esperança precisa estar em Deus. Então, foi esse o assunto do primeiro dia. Se você não esteve aqui, a mensagem já está no site da capela, você pode localizar. No segundo dia, domingo passado, nós falamos a maneira de Deus enxergar o rancor, a raiva. Dissemos que todos nós sofremos com isso. Aqui ou ali, você acaba sendo vítima de alguém que te faz mal, que te prejudica. E a nossa tendência natural é ficar com raiva, com ódio, desejar vingança. Essa é a tendência natural. A Bíblia ensina a Bíblia diz que tudo bem você sentir, ter aquele sentimento no momento que acaba de acontecer alguma coisa. Ninguém espera, Deus não espera que você seja perfeito. Tudo bem você sentir raiva, mas a Bíblia diz, não deixe que a raiva vire um rancor, uma coisa permanente em você. Livre-se do rancor, da raiva, o quanto antes. Antes do sol nascer no outro dia, livre-se disso. Porque à medida que você vai deixando isso crescer no coração e não se livra disso através do perdão, obviamente, à medida que isso vai crescendo no seu coração, você vai sendo prejudicado cada vez mais. Quem sofre é você. Você já foi prejudicado lá no passado e continua, por carregar o rancor, continua sofrendo as consequências daquele mal que foi feito contra você. Por isso, nós falamos do perdão. E na semana passada, eu ia conversar com uma pessoa aqui ao vivo e ela está com um bebezinho muito pequenininho, teve que sair na hora, que é a Marcele, e depois que acabou a mensagem, algumas pessoas vieram falar comigo, a gente queria conhecer a Marcele, então eu queria chamar a Marcele rapidamente aqui para a igreja conhecer. Pode vir junto, pode trazer o bebezinho, para a gente conhecer vocês. Esse
bebezinho, em poucos dias, daqui acho que 2 semanas, nós vamos apresentar ele aqui na igreja. Essa é a Marcele, gente. Não é o que eu falei? Uma menina linda, cheia de vida e que Deus tem ministrado o coração dela em relação ao perdão. É isso? Obrigado por compartilhar a sua história com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês. Bom, hoje, em especial, para encerrar essa série, nós vamos falar de um outro sentimento que muitos de nós carregamos, às vezes por anos em nossa vida, chamado culpa. Culpa. A culpa e o rancor são muito parecidos. Nós temos desejo de esconder isso em nós. A gente faz como se a gente pudesse ter uma caixinha, a gente guarda lá no fundo, fecha, tranca, e não quer que ninguém perceba aquilo em nós, principalmente a culpa. Mas da mesma forma que o rancor, se você não lidar com a situação, isso vai crescendo dentro de você, e cada vez mais você vai sendo, não só perseguido com isso, mas prejudicado por isso. E você esconde, você coloca lá no fundinho do seu baú, você não abre para ninguém, e acha que por esconder está resolvida a questão, mas acontece alguma coisa na sua vida e aquilo vem à tona. Numa discussão, em alguma situação de emprego, de trabalho, na igreja, seja o que for, isso vem de novo, aparece de novo. Então, da mesma forma, nós precisamos aprender a lidar com isso e nos livrarmos disso. Então, Deus tem uma maneira também para lidar com a culpa. Se o perdão era a solução para quando alguém te prejudica, para você não ficar carregando aquele rancor para o resto da vida, a confissão é a solução para quando você prejudica alguém. Sabia que às vezes sem querer, outras vezes por querer, fazemos mal a outra pessoa? Você vai falar para si mesmo assim, mas eu não queria fazer isso, foi sem querer. Eu não prestei atenção. E você quer passar por aquele sentimento e esconder aquilo. Não, deixa lá no fundinho. Eu prejudiquei aquela pessoa mesmo, é verdade. Se eu fizer uma autoanálise, realmente eu prejudiquei, mas deixa isso ali no fundinho do baú. Não precisa mexer com isso. Vamos virar a página, vamos seguir a vida, vamos seguir adiante. E como eu disse, isso vai crescendo dentro dos nossos corações. Então Deus tem um ponto de vista também sobre isso, uma forma de nos libertar disso. E Ele é muito claro, a Bíblia fala várias vezes sobre esse assunto. Tamanha a importância dele para todos nós. Então eu quero ler 2 textos. O primeiro está lá no Velho Testamento, lá no comecinho da Bíblia, no livro de Números, capítulo 5. Aqui, contextualizando um pouco, Deus tinha, através de Moisés, libertado o povo do Egito, aquela história que vocês conhecem pela Bíblia ou pela novela. Ele tinha libertado o povo do Egito, depois de uma escravidão de 400 anos. Então, presta atenção na ordem das coisas. Primeiro, Deus libertou o povo da escravidão. Salvou aquele povo que trabalhava de sol a sol, fazendo tijolo, levando chibatada nas costas. 400 anos assim, Deus, através de Moisés, libertou esse povo. Depois, Deus abriu o mar diante deles, livrou eles da perseguição do faraó. Depois, Deus os alimentou no deserto. Depois, Deus arrumou uma moradia para eles. Tudo isso Deus fez e, ao final, Deus apresentou para eles, para o convívio, para que a vida deles fosse melhor, Deus apresentou algumas leis para que eles seguissem, para que eles não se matassem. Vocês imaginam, era um povo bruto, né? Um povo que só conhecia trabalho, não tinha sensibilidade. Então, qualquer coisinha já saía na mão, assassinato e tal. Então, Deus apresentou algumas leis, algumas regras para que o povo seguisse,
para que aquela nação pudesse evoluir, né? Ser uma nação melhor. Então, esse é o caso aqui, Deus apresentando algo que tem a ver com o nosso assunto do dia, que é a culpa. Números capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, quer dizer, roubar, matar, enganar, desonrar, como eu disse, mesmo que seja sem intenção, se alguém fizer isso, e portanto, olha que interessante, e portanto, ofender ao Senhor. Aqui a gente precisa fazer uma pausa. Como assim? Deus não está falando de você prejudicar alguém, o que isso tem a ver com o Senhor? Mas Deus não é nosso Pai? Não é verdade que se me chamam lá na escolinha do Davi para fazer alguma queixa, alguma reclamação, alguma coisa assim, a coisa não fica pessoal, parece que não é comigo, eu preciso resolver aquilo, porque mexeu com meu filho, mexeu comigo, eu preciso responder por ele. Da mesma forma, Deus nos trata. Quando você prejudica alguém que também é filho de Deus, também é criatura de Deus, é como se você estivesse ofendendo ao próprio Deus. Você vê que a coisa se complica um pouquinho, né? Então, ele diz o seguinte: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, a lei diz o seguinte: esse sujeito será culpado. Aí entrou a culpa. Se você fez isso, você vai se sentir culpado, você será culpado de ter feito isso. Você prejudicou alguém, você fez mal para alguém, por querer ou sem querer, com intenção ou sem intenção, mas você vai ser, segundo Deus, culpado daquele ato que você praticou. Então, o que fazer quando isso acontecer? Quando nós prejudicarmos alguém, o que a gente deve fazer? Essa pessoa que prejudicou alguém confessará o pecado que cometeu, fará restituição total. Ixi, aí pegou. Não é só confessar, é confessar e restituir o mal causado. Então, não é só fazer isso. E ele vai um pouco mais fundo ainda. A lei, naquele momento que Deus deu, ele diz o seguinte: além de restituir totalmente aquilo que foi tirado, mesmo que seja emocionalmente, etc., acrescentará ainda 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Quer dizer, além de restituir aquilo que você causou, aquele prejuízo que você causou para a pessoa, Deus, na época, disse: você ainda coloca 20% a mais. Quer dizer, se é um dinheiro que você tirou de alguém, que você restitui aquele valor e ainda coloca 20% a mais. Se é amor que você deixou de dar para alguém, se você ofendeu alguém, seja o que for, restitua aquilo. Confesse, restitua e ainda acrescente alguma coisa. Tem dívidas que nós temos e temos culpa, às vezes, lá de muitos anos atrás, ou da infância, ou seja o que for, da juventude. Aquilo está dentro de você. Até que você resolva aquilo, até que você dê esse passo, até que você confesse. Nós precisamos, a confissão nos leva a uma atitude. Nós precisamos fazer alguma coisa. Mas quando a gente ouve essa palavra confissão, se o seu background religioso é católico, se você é um católico ou foi um católico, quando fala em confissão, a imagem que vem à mente é o quê? Um confessionário, um padre do outro lado, você vai lá, fala do seu pecado, mas não exatamente como, né? Dá aquela melhoradinha, né? E aí o padre te dá lá uma tarefa, faz isso, faz aquilo e tal, e você se sente perdoado. Você que é evangélico, é quase a mesma coisa, só que a gente se sente até superior. Por quê? Porque a gente não precisa do padre, nós vamos diretamente a Deus, né? Não é assim que a Bíblia nos ensina, segundo nós entendemos? Nós vamos diretamente a Deus, mas é parecido. Você vai lá, você fala do seu pecado com Deus, levanta e vai embora.
O problema disso é que pode virar uma rotina. Você acha que pelo fato que você foi lá e contou para o padre, ou então você se ajoelhou e contou para Deus, Deus tem uma amnésia momentânea, assim, você acabou de falar, naquele momento Deus tem uma amnésia, Ele não vai lembrar mais, aí você vai lá e faz de novo. E aí você chega, se ajoelha de novo, ou no confessionário, ou no seu quarto, pede perdão de novo, e no outro dia você faz de novo, ou na outra semana, ou no mês seguinte você vai e faz de novo. Não tem nenhum lugar na Bíblia onde a confissão tem a ver com isso. Você está ali sozinho, ou com o padre, ou com Deus. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso. Porque quando a gente faz isso, e esquece da pessoa que a gente prejudicou, a gente fica só com Deus, de alguma forma, nós estamos querendo passar a perna em Deus. De alguma forma, a gente está querendo enrolar, protelar. E tentar enganar Deus é um pecado, gente. Não sei se vocês sabem disso. É um pecado. Tentar enganar Deus é um pecado. O que os católicos chamavam lá, na antiguidade, até se usa às vezes, a palavra penitência. A penitência não significa algo que você tem que fazer. Sabe o que significa penitência? Se você for no seu dicionário, penitência é arrependimento ou remorso sobre o erro que você cometeu. É isso que é penitência. Não é uma tarefa. Penitência é um arrependimento real. E quando você se arrepende de verdade de alguma coisa que você fez, e é isso que Deus espera de nós quando a gente prejudica alguém, quando você se arrepende, você toma uma atitude. Você faz alguma coisa. Você só não fica só no pensamento, ou, já me resolvi com Deus, estou resolvido. Com a outra pessoa, deixa aqui no cantinho, não preciso fazer nada, melhor não mexer, sabe? Essas coisas são piores, se a gente mexe e tal. Você é bom de argumento, nós somos bons de argumento. E aí você deixa isso no cantinho e não toma uma atitude. Mas Deus não esquece do seu pecado. Eu sei que tem alguns versículos que podem te fazer pensar que Deus esquece, mas eu vou te provar que Deus não esquece o pecado, porque assim, se você ler esse livro aqui, tem o registro do pecado de Abraão, de Jacó, de Davi, de Pedro. Está aqui, está tudo registrado. Então, quer dizer, Deus não esquece, Deus não tem amnésia, Ele perdoa, e Ele não vai ficar trazendo isso à tona na medida que você se arrepende e toma uma atitude. Mas Deus não tem amnésia, Ele não esquece do nosso pecado. Então, a confissão genuína, a confissão autêntica, ela é o primeiro passo para o arrependimento e a reconciliação. Não adianta você querer esconder a sua culpa lá no cantinho do seu coração. Não adianta você falar para si mesmo, eu não vou mexer com isso. Não vai resolver, aquilo não vai embora. E a gente, da mesma forma, em relação ao rancor, a gente vai ficando preso. E a gente não consegue ser autêntico, nós não conseguimos ser nós mesmos. Porque sempre tem alguma coisa escura, ali no escurinho, escondida, que a gente não quer mexer. E onde tem escuridão, não pode ter luz. Percebe? Porque não é sábio a gente fazer isso. Mas, como eu disse, isso está na Bíblia toda, não é só no Velho Testamento. Jesus também lidou com isso, e ele nos ensina algo bem interessante. Está lá em Lucas 19. Jesus estava entrando numa cidade, e tinha ali naquela cidade um homem muito corrupto. Ele era cobrador de impostos, e ele era mal visto por todo mundo, porque ele extorquia as pessoas, ia subindo o imposto a cada mês, ou a cada cobrança, era um pouco mais, ele tirava dinheiro das pessoas. Então, ele era um cara odiado por todo mundo. E esse cara ouviu falar que Jesus estava chegando na cidade. Preste bem atenção, sabe o que ele quis fazer? Ele ficou muito curioso. Ele falou, eu quero ver esse Jesus entrando, quero ver como é que ele é, se é verdade o que está todo mundo falando, mas eu vou ficar de longe. Eu não quero chegar muito perto. Porque ele sabia a culpa que ele carregava. Eu não quero chegar muito perto. Então, esse homem subiu numa árvore e ficou lá de longe, ele era meio pequenininho, ficou lá de longe olhando para Jesus passar. Só que ele deu azar, ou sorte. Jesus passou embaixo da árvore, olhou para ele e, sem condená-lo por todo o mal que ele causava às pessoas, Jesus falou,
Zaqueu, desce daí que eu quero ir lá na sua casa, conhecer sua família e jantar com você. Zaqueu ficou assustado, mas ficou feliz, desceu, foi com Jesus lá na casa dele. Jesus foi muito criticado por isso. Olha só com quem Jesus está andando, né? Olha o tipo de gente que Jesus se envolve. Mas Jesus tinha uma missão, ele não estava nem preocupado com as conversas paralelas. E aí, depois que Zaqueu conversou com Jesus e entendeu as coisas, ele tomou uma atitude. Na mesma hora, vejam lá, está lá no versículo 8 de Lucas 19. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, agora eu entendi, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Agora eu entendi o que fazer com o dinheiro, entendi o que o Senhor pensa dos recursos, eu vou fazer isso, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Mas se não bastasse, olha o que ele fala: e se de alguém eu extorquir alguma coisa, e ele tinha certeza que ele fez isso, devolverei 4 vezes mais. Olha que interessante. E aí Jesus lhe disse naquela hora: Zaqueu, larga a mão, você já confessou a mim, está tudo certo. É isso que a gente queria que Jesus falasse, né? Já está tudo bem, você já falou comigo, já se arrependeu, está tudo resolvido. Mas não foi isso, não. Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também agora é filho de Abraão, quer dizer, ele entrou para a família. Porque essa atitude dele, de devolver, de restituir, mostrou que ele era agora alguém da família do Senhor, família de Deus. Então, meus irmãos, não adianta a gente querer esconder a culpa, fechar com 7 chaves, guardar isso lá no fundo do coração. Se você prejudicou alguém, você precisa, e eu preciso, tomar uma atitude. E essa atitude não é só em relação a Deus. Essa atitude nos leva a procurar a pessoa e, primeiro, pedir perdão. Porque se a gente deseja que as pessoas que nos prejudiquem nos pedissem perdão, nós devemos fazer isso quando nós prejudicamos alguém. E quando eu falo prejudicar, não fica pensando só em roubar, matar e assaltar e sei lá o quê, não. Às vezes, você roubou do seu filho o tempo com ele. Você estava muito ocupado, você estava em correria, a vida está difícil, etc. E seu filho foi crescendo e você não teve tempo com ele. E aí, chega um momento no relacionamento de vocês que isso está distante. Está distante, não há mais o diálogo, não há mais proximidade, porque isso foi afastando. E você carrega essa culpa. Se você refletir, você sabe que você poderia ter sido um pai melhor, uma mãe melhor. Nesse momento, não adianta você ficar sofrendo com esse sentimento. Não adianta você esconder ele no cantinho e carregar isso por mais alguns anos. Só vai atrapalhar cada dia mais o relacionamento de vocês. Isso só vai andar, só vai mudar alguma coisa nesse relacionamento se você tiver a hombridade, a humildade de chamar seu filho para conversar. Fala: filho, me perdoa. Claro que você vai dizer, óbvio que não foi consciente, não foi porque eu quis, não foi porque eu não gostava, não foi. A vida me levou para isso, mas você não tem nada a ver com isso, eu te prejudiquei, então me perdoa. Se eu puder restituir, eu sei que eu não posso voltar lá na sua infância de novo, não posso, mas eu estou aqui e você está aqui hoje, vamos viver diferente, vamos gastar tempo juntos, vamos sair juntos. Amplie isso para qualquer área da sua vida, meu irmão, qualquer área. Se de alguma forma você prejudicou alguém, um amigo seu, às vezes você mentiu, às vezes você levou vantagem e prejudicou outra pessoa. Às vezes você criticou,
falou mal, sem que a pessoa merecesse, ou merecendo, mas você fez isso. Você fez isso. E causou um mal para outra pessoa. A solução não é só entre você e Deus. É entre você, Deus, e a busca de uma reconciliação. Confessar isso. E restituir, na medida do possível, o que for possível restituir. É assim que a Bíblia nos ensina. Tem um outro texto também de Tiago, que ele é bem específico. Tiago, irmão de Jesus, ele fala assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Não é uma mensagem fácil, talvez cause um pouco de desconforto, mas nós estamos falando de cura. Nós estamos falando de cura, de restauração. Faça isso para que você seja curado no seu físico, na sua alma, no seu espírito. Faça isso para a sua própria cura, percebe? É para o seu próprio benefício. É isso que Jesus fala através de Tiago aqui. A confissão genuína te leva a uma mudança genuína de comportamento. A confissão autêntica, aquela verdadeira, te leva a uma mudança genuína, autêntica de comportamento. Te leva a uma atitude. Porque quando você confessa, quando você faz, quando você vai lá e fala, sabe o que acontece comigo e com você, se a gente faz isso? Você se compromete com aquela pessoa. Enquanto está lá escondidinho, no escurinho, você evita, você está lá e você desvia, você sabe que aquela pessoa vai estar ali, você vai por outro caminho, porque está lá escondidinho. Mas à medida que você abre, deixa a luz entrar no seu coração, isso vai te trazer cura, vai te libertar, isso vai trazer cura, e aí você se compromete, porque você foi lá e falou: Daniel, puxa, eu te prejudiquei, cara, naquele assunto, me perdoa, se houver alguma coisa que eu possa fazer por você, eu quero fazer, me perdoa. Você gerou um compromisso, você tem um compromisso de não fazer aquilo de novo, certo? Você assume um compromisso, eu não posso mais fazer aquilo de novo, já confessei, já admiti, já falei com Deus e falei com a pessoa, eu não posso errar de novo com o Daniel, ou seja lá com quem for, com meu filho, com meu irmão, com a minha igreja, com meu patrão, com meu pai, com a minha mãe. É um compromisso que você assume quando você faz isso. Mas o que acontece é que a gente tem mais medo da confissão do que da dissimulação. A gente prefere esconder as coisas do que ir lá e resolver. Em João 3 diz o seguinte: quem pratica o mal odeia a luz, mas quem se aproxima da luz, temendo que suas obras... Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Quem quer esconder tem esse medo, porque se a luz bater ali, vai aparecer. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. A melhor coisa que a gente pode fazer, meus irmãos, é deixar a luz entrar dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso peito. É isso que liberta. É isso que liberta. Jesus veio fazer exatamente isso. Nos livrar do rancor, nos livrar da culpa, nos livrar de tudo, deixar-nos livres, leves, para que você possa voar, para que você possa ter um sentido na sua vida, para que você possa ser feliz, é isso. Você vive lá escondendo alguma coisa no escurinho, não adianta, a gente não consegue ser feliz. E a última coisa que eu quero dizer para vocês, o impacto de quando você toma essa decisão, eu preciso ir lá e falar com essa pessoa. Eu sei que isso é muito difícil, não estou falando que isso é fácil, não é fácil, é muito difícil, mas o impacto que você vai ter, se você for lá e confessar o seu pecado, ele é mensurável. Talvez a pessoa, na hora, não queira te perdoar, talvez a pessoa fique irritada, você consegue medir isso, o impacto que isso vai causar, mas a dissimulação, o esconder da coisa, deixar isso lá guardadinho, você não consegue mensurar, pode ser um impacto para o resto da sua vida. E acontece de que, às vezes, você tem uma dívida muito grande com alguém, e essa pessoa morre,
Quando que você vai se libertar disso? É muita terapia, é muito perdão, é muita coisa que você vai precisar para se libertar disso. Então, faz isso correndo. É como Paulo falou em relação ao rancor, que a gente leu semana passada. Vai lá e resolve. Não deixa amanhecer, vai lá e resolve. A culpa é a mesma coisa, meus irmãos. Não fica adiando, não deixa para o ano que vem, não, quando. Não, é para o seu próprio benefício, para a sua própria cura. Vai lá e resolve. A Bíblia diz que a luz e as trevas não podem andar juntas. Então, quando essa luz entra no seu coração, ela te liberta. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte: peça para Deus te ajudar a ver as coisas como Ele vê. Não confie na sua percepção, no seu ponto de vista, nas coisas que você foi condicionado a pensar. Porque todos nós fomos, de alguma forma. Pelos nossos amigos, pela nossa família, pela igreja que frequentamos, pelas influências que tivemos, nós fomos condicionados a pensar de uma forma. E aquilo às vezes nos bloqueia, nos aprisiona. Peça a Deus que te ajude a ver as coisas com os seus olhos. E em relação a esse assunto, a culpa, tome a iniciativa, confesse o seu pecado. Confesse a Deus, mas procure a pessoa, tenta uma restituição daquilo que você fez. Da mesma forma, aqueles que carregam rancor, a raiva, não carregue mais um dia. Perdoe aquela pessoa que te feriu, aquele que te prejudicou. E peça a Deus, todos os dias: Deus, me ajude a ver as coisas como o Senhor as vê. Porque se eu puder fazer isso, se você puder fazer isso, meu irmão, nós vamos tender a seguir e a obedecer como Deus nos ensina a fazer. Amém? Senhor Deus, talvez alguns de nós estejamos carregando uma culpa, talvez isso esteja se arrastando há décadas, Deus. Ou quem sabe há anos, meses. E a nossa tendência, Deus, é não querer mexer com isso. É muito difícil nós reconhecermos o nosso erro, é muito difícil procurar alguém e pedir perdão. Mas da mesma forma, Deus, é difícil viver com isso. Eu acho que é mais difícil viver assim do que tomar essa atitude de confessar os nossos pecados, ou de perdoar aquele que nos ofendeu. Então, Deus, todos os dias, ministre o meu coração, ministre os nossos corações, para que vejamos as coisas como o Senhor as vê, na perspectiva da eternidade, Deus, na perspectiva do propósito que Deus tem para nossas vidas. Nos ajude a ver a vida assim, para que sejamos curados, libertos, livres e felizes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei somente teu. Meu libertador, serei pra sempre
meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador. Serei pra sempre teu, meu libertador. Serei pra sempre teu.
meu Salvador, serei para sempre teu, meu libertador, serei para sempre Uma semana abençoada a todos, e semana que vem nos vemos de novo em nome de Jesus.